Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. O nosso tema hoje é a classificação dos solos. Nós falamos um pouquinho de classificar os solos na aula de identificação tátil-visual, onde nós usávamos alguns parâmetros da NBR 6484. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre alguns sistemas de classificação dos solos. A importância desses sistemas, ela se deve a diversas áreas que trabalham com a mecânica dos solos classificarem os solos de formas diferentes. Então, diversas ciências, né, e tecnologias como agronomia, geologia e a própria engenharia, elas desenvolveram sistemas de classificação dos solos com a finalidade de acordo com cada uso. E aí, cada uma dessas áreas utiliza uma classificação diferente. A diversidade de solos que nós temos, a enorme diferença de comportamento que eles podem apresentar diante das solicitações, diante do comportamento, leva a esse agrupamento em conjuntos distintos de materiais, nos quais a gente pode atribuir algumas propriedades, né, algumas classificações diferentes. Então, a importância dessa classificação para a gente é poder estimar esse comportamento do solo ou, pelo menos, orientar um programa de investigação adequado para analisar aquele problema, analisar o que a gente necessita. Então, a classificação em grupos de comportamentos similares, em termos de índice simples, podem fornecer, dentro das opções, né, para a engenharia geotécnica, indicativos das propriedades desses solos. Então, isso facilita a comunicação entre os profissionais, onde todo mundo vai falar uma mesma linguagem. A partir de índices simples, como granulometria, o limite de liquidez e o índice de plasticidade, a gente tem um sistema de classificação, uma linguagem que é baseado no uso de uma experiência que foi acumulada. A partir disso, a gente pode estimar essas propriedades e alcançar os objetivos que a gente deseja. Então, ela orienta essa parte de investigação mais aprofundada do nosso material. Os sistemas de classificação, eles são empíricos, baseados na experiência acumulada, como a gente falou. Os mais utilizados no Brasil são o Sistema Unificado de Classificação, conhecido como SUCS, que é a classificação de Casa Grande, o TRB, que é o Transportation Research Board, é o antigo HRB, mais voltado para a área de pavimentação, e o MCT, são os corpos de prova miniatura, compactados, tropicais. Uma classificação atribuída, né, ao desenvolvimento de pesquisa do professor Nogami e do professor Willibor. Os sistemas hoje, eles classificam o solo levando em consideração a origem, então se o solo é transportado, residual, orgânico, o grau de evolução desse solo, no caso, por exemplo, de um solo residual, se ele é um solo jovem, se ele é um solo maduro, a composição química do solo, se ele é um solo laterítico, um solo não laterítico, as características, se ele é fino, se ele é granular, e as propriedades. É uma argila plástica, é um solo ativo, né? Esse percentual aí de argila que a gente tem no material. Então, vamos começar com o Sistema Unificado de Classificação dos Solos. Ele divide o solo basicamente em solos granulares e solos finos. Para isso, a gente necessita de ensaios de granulometria por peneiramento e os limites de Atterberg. Esse sistema foi desenvolvido pelo professor Arthur Casagrande, que a gente já conheceu lá da aula de índices, né, de consistência, visando a construção de pistas de pouso e decolagens de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ele foi modificado para estender o emprego a barragens, fundações e construções de forma geral. Então, ele é o sistema mais usado na geotecnia, divide o solo em basicamente 3 grupos, solos granulares, solos finos e também as turfas. Para que o solo seja classificado como um solo granular, mais de 50% das partículas têm que estar retidas na peneira número 200. Para que ele seja considerado fino, mais de 50% dos grãos passados têm que ser passados na peneira 200. Então, a nossa peneira 200, que é a última peneira do nosso ensaio de granulometria, é a peneira que faz essa divisão. A partir dos solos granulares, nós vamos utilizar a granulometria, a partir da curva granulométrica, do conceito, né, do coeficiente de uniformidade, do coeficiente de conformidade,
Fazemos uso também para a divisão ainda da porcentagem, né, da peneira número 4. E na parte dos solos finos, nós fazemos uso do gráfico de plasticidade, dos dados dos índices de plasticidade, dos limites de Atterberg. É basicamente isso. Os solos orgânicos a gente já classifica segundo a noção de cor, odor e as características bem específicas desse material. Dentro da classificação do Sistema Unificado, nós temos a simbologia de acordo com as letras do inglês. Então, aqui eu deixei só um guia orientativo para a gente se lembrar que pedregulho vai ser sempre iniciado com a letra G, do gravel, areia é sempre o S, de sand, o silt ficou diferente, é um M, a argila é um C, orgânico O, PT, turfa. Então, nos solos grossos, pedregulhos ou solos pedregulhosos, nós teremos sempre o G acompanhado de uma dessas letras. Então, um GW, um pedregulho bem graduado, um GP, um pedregulho mal graduado, um GC, por exemplo, um pedregulho argiloso, ou um GM, um pedregulho siltoso. Nós temos ainda para areia os solos arenosos também, e podemos ter símbolos duplos, com solos granulares que possuem finos entre 5% e 12%. Por exemplo, GWGC, ele é um pedregulho bem graduado, sendo um pedregulho argiloso, e assim por diante. Para os solos finos, nós temos a simbologia para argila, Cl, CH, então uma argila de alta plasticidade, uma argila de baixa plasticidade. A mesma coisa para os siltes e para os solos orgânicos. E as turfas, que são os solos essencialmente orgânicos, bem característicos, a gente já usa a simbologia direta, ET. Então, aqui nós temos a tabela de classificação dos solos, é a tabela que nós vamos utilizar. Vamos nos aprofundar um pouquinho e entender essa tabela melhor. Então, quando a gente trabalha aqui com a tabela do Sistema Unificado de Classificação, a primeira coisa que nós temos é a divisão entre solos grossos e solos finos. Entre os solos grossos, nós temos a divisão entre pedregulhos e areias. E aqui nós temos a divisão de pedregulhos sem finos, pedregulhos com finos. E aqui é a mesma coisa, areias sem finos, areias com finos. E aqui nós temos a divisão entre siltes e argilas, baseado no limite de liquidez, e aqui os solos altamente orgânicos. A partir da classificação, nós chegamos com as simbologias, e nós temos ainda alguns critérios aqui, que são lineares, aqui nós vamos fazendo a leitura, seguindo aqui o símbolo, para fazer as delimitações aqui da simbologia. E ainda, para auxiliar nessa classificação, nós temos aqui a nossa conhecida carta de plasticidade, que a gente falou dela na primeira aula, onde a gente estava falando de mineralogia, falamos de ensaios de difração de raio-x, e falamos do uso da carta de plasticidade, e falamos da carta de plasticidade também na aula de limites de consistência. Então, essa carta ela é essencial aqui na nossa classificação unificada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar um exemplo para que a gente possa aplicar o uso da nossa tabela de classificação de solos. Então, nós temos um solo com as seguintes características. Já tirei dos ensaios as características que nós precisamos, que são a porcentagem de material passado na peneira 200, a porcentagem de material passado na peneira 4, o limite de liquidez e o índice de plasticidade. Tudo isso calculado a partir dos conceitos que nós vimos tanto nas aulas de granulometria quanto nas aulas de índices de consistência. Então, o que é importante agora a gente verificar? Lá no início da tabela, vou trazer o recorte aqui para a gente. Lá no início da tabela, trazendo o recorte, nós temos aqui a divisão básica em solos finos e solos grossos. E a partir disso que nós começamos a nossa classificação. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é porcentagem passada na peneira 200, 30%. Então, para ser fino, mais da metade das partículas passam na 200. Grosso, mais da metade das partículas são retidas na 200. Então, nós estamos de que lado? No lado dos solos grossos. Então, essa parte superior da tabela, onde nós temos a divisão de pedregulhos e areias, é a que nos interessa. E é a partir dela que a gente segue a nossa classificação. Sabendo que o nosso solo é grosso, pela porcentagem passada na peneira 200, agora nós vamos avaliar a porcentagem que passa na peneira número 4, que é 70%. Então, seguimos ainda com a tabela para que a gente possa observar.
Considerando as nossas informações, avaliando a porcentagem que passa na peneira 4, nós temos aqui mais da metade da fração grossa retida na peneira 4. Mais da metade da fração grossa passa na peneira 4. Então, avaliando a nossa porcentagem, nós temos 70% passando na peneira número 4. Então, essa parte de pedregulhos, ela não nos interessa mais. O que vai nos interessar? Essa parte aqui das areias, onde mais da metade passa na peneira número 4. A partir disso, nós temos o material sendo considerado como GW, como GP, como GM ou como GC. E nós temos essas 4 simbologias que poderemos adotar. Importante nós virmos aqui e observarmos. Passa na peneira 200. Menos de 5%, mais de 12% ou entre 5% e 12%, onde tem uma simbologia dupla. No nosso caso, passa na peneira 200, mais de 12%. Então, aqui na nossa tabela, ela já nos dá a simbologia que o nosso solo pode ter. Ele pode ser GM, GC, SM ou SC. GM e GC ele não pode ser, porque ele não é pedregulho. Ele pode ser, então, um SM ou SC. Então, essa parte aqui de SW e SP, eu também não vou mais considerar. Eu vou considerar só esses dois símbolos. E aí, vamos seguir aqui. Para que ele seja um SM, meu limite de Atterberg tem que estar abaixo da linha A ou o IP menor que 4. Para ele ser um SC, o limite de Atterberg tem que estar acima da linha A com IP maior que 7. Limites de Atterberg acima da linha A com IP entre 4 e 7 situam-se entre os casos de fronteira que necessitam de dois símbolos. O que nós temos? Nós temos ali o índice de plasticidade igual a 12 e nós temos um limite de liquidez igual a 33. Então, vamos ver se ele está acima ou abaixo aqui da linha A. Vamos colocar aqui no gráfico 33, nosso material. Então, ele está aqui. E o nosso IP é 12. Ele está aqui. Fazendo a junção desses dois pontos, nosso pontinho está mais ou menos aqui, acima da linha A. Então, nós temos essa característica, limites de Atterberg acima da linha A e IP maior que 7. Então, nós sabemos que o nosso solo pode ser considerado um solo SC. E é assim que nós utilizamos a nossa tabela. Então, considerando ainda que o nosso material tem uma porcentagem maior do que 15% de pedregulho, nós podemos classificá-lo como uma areia argilosa com pedregulho. A areia argilosa veio de onde? Aqui, ó, do nosso símbolo, SC. E essa é a nossa classificação para esse solo. Seguindo agora para o segundo sistema de classificação de solos, nós temos a tabela TRB, que é o sistema mais utilizado na classificação de materiais para estradas. Nesse sistema, nós também iniciamos a classificação a partir da porcentagem de material que passa na peneira número 200. O que muda aqui é a nossa porcentagem. Se o solo for granular, ele tem 35% ou menos passando na peneira 200. Se o nosso solo for siltoso ou argiloso, for um solo mais fino, ele tem mais de 35% passado na peneira 200. E os solos seguem uma ordem decrescente de qualidade, que variam de A1 até A8. A1 é considerado um solo ótimo e A8 um solo péssimo. Nós temos a divisão ainda de 3 grupos. Solos granulares, que são subdivididos em A1, A2 e A3. Nós temos ainda solos finos, A4, A5, A6 e A7. E as turfas são considerados A8. Para a tabela de classificação TRB, nós temos ainda a avaliação da porcentagem que passa na peneira de 2 milímetros, na peneira número 40. Nós temos ainda a utilização do limite de liquidez e do índice de plasticidade e do conceito de índice de grupo. Esse conceito de índice de grupo, ele é específico para essa classificação. Ele é um número inteiro, variando de 0 a 20, e define a capacidade de suporte de um solo, como ele é quando utilizado como fundação de um pavimento. Um solo com valor 0 é bastante resistente e um solo 20 é um solo considerado muito mole. Então, o índice de grupo ele é dado por essa fórmula, onde
O A representa a porcentagem que passa na peneira 200 menos 35, variando de 0 a 40. Se o valor for maior do que 40, eu vou usar 40. Se o meu valor for menor que 0, eu vou usar 0. As diferenças só vão ser utilizadas dentro desse intervalo. Se ultrapassar, usar o limite, sempre. O B é a porcentagem que passa na peneira 200 menos 15. O C é o limite de liquidez menos 40. E o D é o índice de plasticidade menos 10. Substitui todos os valores na fórmula e calcula-se esse índice de grupo. Vamos também aqui trabalhar com um exemplo para que a gente possa fazer a classificação desse solo. Então, a gente pegou um solo aqui com a porcentagem que passa na peneira 200 de 86%, um limite de liquidez de 70 e um índice de plasticidade de 32. Então, nós sabemos que a porcentagem que passa na peneira 200 é maior do que 35. Nós estamos aqui desse lado, onde são solos siltosos ou argilosos. Então, o meu solo só pode ser um solo A4, A5, A6 ou A7. E aí, nós vamos para a classificação da fração passada na peneira 0,40 de 2 milímetros, que é a peneira número 40. Para ele ser um A4, ele está aqui, ó, limite de liquidez tem que ser 40 no máximo. Meu limite de liquidez é 70, então ele não pode ser um A4. Para ele ser considerado A5, meu limite de liquidez tem que ser 41 no mínimo, então ele pode ser um A5. Para ele ser um A6, meu limite de liquidez tem que ser 40 no máximo, então ele também não pode ser um A6. E para ele ser do grupo A7, meu limite de liquidez tem que ser 41 no mínimo. A gente segue agora para a próxima classificação. Índice de plasticidade. Para que ele seja um A5, meu índice de plasticidade tem que ser 10 no máximo. Meu índice de plasticidade é 32, então ele não pode ser um A5. Para ele ser do grupo A7, meu índice de plasticidade tem que ser 11 no mínimo. Então, ok, ele está aqui dentro do grupo A7. No grupo A7, eu preciso fazer a subdivisão. Então, eu tenho que seguir a consideração que a tabela me dá. Para que ele seja do subgrupo A75, o IP desse subgrupo é igual ou menor que o WL menos 30. WL menos 30 é 70 menos 30. Nós obtemos 40. Para que ele seja do A75, esse P tem que ser igual ou menor que essa conta. O que a gente tem aqui? IP do subgrupo A76 é maior que o WL menos 30. Então, o meu IP tem que ser menor ou igual a 40 para ele ser A75. E o meu IP tem que ser maior do que 40 para ele ser A76. Então, onde eu tirei esse 40, pessoal? Do WL menos 30. Meu IP é 32. 32 é menor ou igual a 40. Logo, o meu solo é do subgrupo A75. Na nossa classificação aqui, nós temos o quê? Que tipo de material? Um solo argiloso, um comportamento como camada de pavimento de regular a mal. Então, essa é a utilização da nossa tabela. Posso ainda calcular o índice de grupo. No caso desse material aqui, o índice de grupo dele, o IG, que é o índice de grupo, é 33 aproximadamente. Se a gente for lembrar lá da consideração, 33, ele está dentro da classificação de solos de comportamento já não tão bom, como fundação de pavimento, porque ele é considerado um solo já mole. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a partir dos ensaios obtidos nos laboratórios, vocês treinem e utilizem as tabelas de classificação. Nos vemos na próxima aula. Até lá!